Oi, 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 pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira às 18 horas, aqui no Instagram, onde a gente fala sempre de um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo a nossa live gravada, você que está entrando. Obrigada aqui pela sua presença. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Vamos encerrar o mês de junho com chave de ouro, com 5 estratégias para que você possa aí lidar com os comportamentos inadequados do seu filho. Vamos hoje meio que fazer um resumão aí de todo o mês de junho. Oi, Suelen, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, boa noite. No nosso Papo de Mãe TDAH do mês de junho, nós estamos falando sobre comportamentos, né? Como lidar com os comportamentos da criança com TDAH no dia a dia. Nós falamos sobre tanto dos comportamentos inadequados, né? Também falamos sobre comportamentos adequados, como a gente faz para aumentar a frequência dos bons comportamentos, como a gente faz para diminuir a frequência e até mesmo extinguir alguns comportamentos inadequados. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 estratégias que têm validação científica para utilizar com TDAH e que ajudam os pais a lidarem melhor com comportamentos inadequados, a fazer com que no dia a dia a frequência dos comportamentos adequados aumente e a dos comportamentos inadequados diminuam, tá? Lembrando que a gente está falando de criança, a gente está falando de crianças que têm TDAH, então, assim, a gente não vai acabar com todos os comportamentos inadequados, até porque isso não existe, né? São crianças que têm TDAH, que têm as suas dificuldades, mas a gente consegue sim reduzir bastante tanto a frequência quanto a intensidade desses comportamentos, utilizando as estratégias adequadas. E é isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, a gente vai estar falando disso todo mês de junho. Eu vou aqui trazer algumas estratégias que eu até já falei em outras lives, mas eu quero reforçar 5 delas, porque para mim são as que realmente fazem diferença no dia a dia. Oi, Eliane, seja bem-vinda. A gente dá sempre uns minutinhos, né, para o Instagram poder notificar as pessoas. A gente já começa. Isso, Suelen, é uma longa jornada, sim, tá? É uma longa jornada, sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com crianças, a gente está trabalhando com desenvolvimento de habilidades, então não é de um dia para o outro. A gente sempre trabalha no aqui e agora, com foco no futuro, com foco no médio e longo prazo. Então a gente está aqui plantando sementes para que a gente consiga colher bons frutos mais para frente, tá bom? Oi, Ana, boa tarde. Ana, olha, amei, 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 amei. Amei tudo, 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 tudo. Fiz um vídeo, botei lá no nosso grupo. Depois você dá uma olhadinha, não sei se você já viu. E fiquei muito feliz mesmo. Obrigada, obrigada, porque são recursos realmente que nos ajudam no dia a dia, né? Muito bom. Vou usá-los sempre, sempre. A gente fala aqui de TDAH, né? E eu falei muito no mês passado sobre a questão da recompensa, a questão do reforço, né? Através da recompensa. Até promovi um desafio aqui para as mães. Algumas participaram, inclusive as mães que participaram do desafio do mês passado e que conquistaram, através dos 4 desafios, a mentoria individual. Amanhã eu vou estar fazendo a mentoria individual com as mães que participaram, que conquistaram. Então, de manhã eu vou estar com uma mãe, à tarde eu vou estar com outra. A gente vai fazer essa mentoria individual amanhã gratuita. Fechando aí, coroando aí a premiação do mês de maio, que a gente fez o desafio.
E a Ana, ela tem um curso, e eu fiz o curso com a Ana, e ela fez os desafios no curso. E todos os desafios, né, Ana? Eu ganhei todos eles. E cada desafio tinha um material, um recurso muito lindo, muito rico para a gente utilizar com as famílias, né, com os nossos pacientes, nossos aprendentes. E hoje chegou o material. Depois eu mostro para vocês aqui no Instagram cada coisa linda que eu recebi. Obrigada. Mas é aquilo, né? A gente, quando a gente conquista, né? Não foi assim, ela me mandou, ela poderia ter me mandado de presente. Mas quando a gente conquista, tem um outro gostinho, né? Tem um outro valor, né? Quando a gente conquista aquilo. E foram 4 desafios, né? Para conquistar os quatro recursos. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos recapitular aqui, comecei falando, né? Nós estamos aqui no nosso última live do mês de junho. No mês de junho a gente tem falado muito sobre comportamento, como você entende e lida com os comportamentos do seu filho TDAH. Falamos de comportamentos inadequados, falamos de comportamentos adequados, como você consegue perceber as funções que esse comportamento tem, como você pode trabalhar naquilo que antecede aquele comportamento, que pode ser um gatilho para o comportamento inadequado acontecer. Falamos também como a gente pode trabalhar na consequência desse comportamento para que ele não se repita, né? Então, não reforçar o comportamento inadequado para que ele não se repita. Falamos também sobre a atenção positiva, que é uma estratégia com evidência científica comprovada, né, cientificamente, de que traz aí uma estratégia eficiente para aumentarmos bons comportamentos, principalmente no TDAH. Então, nós falamos também sobre isso. Esse mês, gente, foram 8 lives. Essa é a 8ª live do mês de junho. Então, tem muita coisa aí. Se você quer entender o comportamento do seu filho com TDAH, se você quer saber lidar com esses comportamentos, faz aí a gente faz igual série, né? Maratona aí as lives do mês de junho, que você vai conseguir implementar essas estratégias em casa. Então foram 5 lives contando com essa de hoje, dentro da programação mesmo oficial. Foi mais uma live extra, uma live de presente que eu dei para vocês, então a 6ª. E também fiz 2 lives com 2 parceiras minhas, uma a Esther e a outra a Luana, 2 psicopedagogas que eu participei com elas na live. Então, no total, são 8 lives, tá? As 8 lives não estão gravadas aqui no Instagram. Se eu não me engano, tem 5 lives gravadas aqui no Instagram. O restante estão no meu YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Tá? É só vocês procurarem lá no YouTube Juliana Deodato, que todas elas estão gravadas lá. Algumas eu não consegui gravar aqui no Instagram. Ainda tenho dúvidas de como não reforçar o comportamento do meu filho. Suelen, você assistiu a live de sábado, que eu falo das funções e eu falo como você não reforçar o comportamento de cada função? Porque vai depender da função do comportamento, entende? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo uma mentoria agora, antes dessa live, com uma mãe, a mãe do nosso programa, mãe especialista, TDAH, e ela estava falando assim, meu filho está buscando muita atenção, querendo muita atenção, porque nasceu um irmãozinho pequeno, né? Então ele está ali buscando a atenção dela o tempo todo. E ela virou para ele e falou assim, filho, você com esse seu comportamento, você não vai conseguir a minha atenção. Você está conseguindo só que mamãe fique chateada com você. E aí ela olhou para mim, né, repetiu o que ela falou com o filho dela, e ela olhou para mim e falou assim, mas no final eu acabei dando atenção para ele quando eu disse isso, né? Eu falei assim, realmente, se ele tá buscando a sua atenção e você tá conversando com ele, dizendo para ele o que você tá sentindo, que você ficou chateada, você já está dando atenção, então ele já conseguiu o que ele queria, né? Então, acabou reforçando o comportamento dele.
Então ele entendeu que toda vez que ele quiser que ela dê atenção para ele, mesmo que não seja atenção positiva, é só ele fazer o que ele estava fazendo. Entende? Então vai depender um pouco da função. Na prática não é fácil, realmente, Sueli. Por isso que a gente faz o treinamento de pais. Porque no treinamento de pais, não é só a gente falar, como eu falei na live, né? Na live eu expliquei para vocês as 5 funções, como vocês identificam, como vocês trabalham em cima dos comportamentos. Mas no treinamento isso é feito devagar, passo a passo, né? Eu pego uma função primeiro, aí trabalho com a mãe desenvolve aquilo, depois eu pego a outra. É um processo, né? Não é simplesmente você ir lá assistir e implementar. Então, é uma live, né? As lives do mês de junho são lives para vocês assistirem mais de uma vez, assistirem, anotarem e começarem a colocar em prática. Não precisa colocar tudo de uma vez em prática. Pega lá uma orientação mais específica, mais direcionada à sua realidade e começa a colocar em prática. Depois que você já tiver conseguindo fazer aquilo, aí você pega outra e começa a colocar outra. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, tá bom? Mas o treinamento de pais, ele tem justamente esse objetivo. E junto com você treinando e desenvolvendo essa habilidade, porque a prática realmente não é simples, tá? Então vamos lá. Então hoje nós estamos falando sobre esse fechamento do mês de junho, onde a gente falou sobre os comportamentos e a gente vai falar sobre algumas estratégias de manejo de comportamentos inadequados, mas na verdade, gente, essas estratégias a gente já falou de praticamente todas elas aqui. Eu só vou reforçar essas 5 estratégias porque elas são essenciais, elas têm validação científica, então eu vou reforçar essas 5 estratégias, mas elas não só ajudam a diminuir a frequência e intensidade de comportamentos inadequados, mas também a aumentar comportamentos adequados. Então são estratégias que trabalham nas duas vertentes, tá bom? É isso aí, Ana. Roma não foi construída em um dia. Vai devagarinho que você vai longe. Exatamente, Sueli. Você já fez modificações aí na sua relação com seu filho, modificações que deram certo. Outras você ainda precisa, né, ajustar algumas coisas, mas isso é um processo. Por isso que eu falei, o treinamento é um processo, né? Não é de um dia para o outro, a gente vai desenvolvendo. Assim como a gente treina as crianças para desenvolver uma habilidade, assim é com os pais também. Né? Os pais também precisam serem treinados e desenvolverem essas habilidades no dia a dia, tá? Então não é de um dia para o outro, tenha paciência e ao mesmo tempo, assim, um carinho com você, né? De que você tá no caminho, mas que as coisas não mudam de um dia para o outro, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar aqui de comportamentos inadequados, mas eu quero só frisar uma coisa com vocês antes, que é o seguinte. O que seriam esses comportamentos inadequados? Se eu perguntar para uma mãe o que são comportamentos inadequados, ela vai me responder. E se eu perguntar para uma outra mãe, talvez ela me responda algumas coisas diferentes. Por que isso acontece? Porque muitas vezes os comportamentos inadequados, eles são frutos da nossa interpretação. Então, se eu sou uma pessoa um pouco mais rígida nas regras, eu vou achar que qualquer deslize, qualquer comportamento um pouco diferente que meu filho tem em casa, já é um comportamento inadequado. Quando se eu sou um pouco mais flexível, um pouco mais cuca fresca, né? Não levo tudo muito a ferro e a fogo, eu talvez não identifique alguns comportamentos como inadequados. Então, essa concepção de comportamentos inadequados, ela pode variar de pessoa para pessoa, porque depende muito da interpretação, daquilo que eu considero inadequado, daquilo que eu não considero, daquilo que uma família considera e daquilo que uma família não considera como inadequado. Mas, se a gente fosse definir o que são comportamentos inadequados,
E aí dentro, né, do trabalho da terapia comportamental, quando a gente vai definir ali o comportamento que a gente precisa trabalhar, porque às vezes, gente, a família chega com uma queixa de comportamento da criança que, na verdade, não é na criança que a gente vai ter que trabalhar, é na família, nas regras da família, porque às vezes as regras estão desajustadas e por estarem desajustadas, aquele comportamento está sendo visto, interpretado como inadequado e não é. Às vezes é um comportamento que está só refletindo a faixa etária que ele vive, né? O período de desenvolvimento dele. É natural que crianças daquela faixa etária tenham aquele tipo de comportamento. Isso não quer dizer que seja um comportamento inadequado. Então, pra gente, né, que trabalha, né, no consultório, trabalha com as crianças, trabalha com a terapia comportamental, a gente tem ali mais ou menos uma definição do que seriam comportamentos inadequados. Senão fica muito subjetivo essa classificação, tá? Porque cada um vai achar que é inadequado ou não de acordo com a sua realidade, com a sua crença, né, com a sua visão. Então, comportamentos inadequados são comportamentos que afetam o desenvolvimento ou a adaptação no ambiente a adaptação da criança no ambiente em que ela vive. Então, esse é o nosso critério para identificar e para trabalhar com comportamentos inadequados. Comportamentos que afetam o desenvolvimento da criança ou que atrapalham, que afetam a adaptação dessa criança ao ambiente, ok? O ambiente que ela vive, seja em casa, seja na escola, o ambiente que ela costuma interagir, tá bom? Então, geralmente a gente vai focar nisso aí. Por que eu tô falando isso? Porque nem tudo que a criança faz, né, em casa, que às vezes não tá tão adequado assim, não tá tão do jeito que a gente gostaria, é tão inadequado. E a gente, às vezes, gasta a nossa autoridade com coisas que poderia passar, coisas que a gente não precisaria, sabe, levar tanto a ferro e a fogo assim. E aquelas coisas que são primordiais, que tem a ver com o desenvolvimento da criança, às vezes a gente deixa passar. Então, até para que a gente possa selecionar quais são os comportamentos que a gente tem que priorizar para trabalhar, esse critério é bem legal, né? Se aquele comportamento afeta o desenvolvimento dela ou a adaptação dela no meio em que ela vive, tá? A criança, por si só, a princípio, ela não sabe se aquele comportamento Suelen, ó, por exemplo, ela deu aqui apagar a luz, né? Tem família que se a criança não apagar a luz dos lugares que ela sai, a família não vai levar isso como, sabe, como uma coisa, sabe, não vai fazer disso um problema. Simplesmente alguém vai lá e apaga, ou a mãe até chama a atenção da criança, mas aquilo não vai ser visto como um problema, sabe? Mas para outras famílias isso vai gerar confusão todas as vezes. Então a interpretação da família pode colocar um peso maior naquele comportamento ou não. E uma outra situação também, o apagar a luz, a princípio não afeta o próprio desenvolvimento da criança. Em segundo plano, sim, porque é uma questão de responsabilidade, de seguir regra, etc. Mas assim, a princípio não. Então, assim, entre você se desgastar com seu filho, gastar sua autoridade com um comportamento que realmente vale a pena e um comportamento que não vale a pena, fique com o que vale a pena. Porque senão você acaba se desgastando emocionalmente, acaba se cansando com coisas que às vezes não vão valer a pena. A queda de braço que você vai ter com seu filho. Isso não quer dizer que você não vai ensiná-lo, que você não vai corrigi-lo. Não é isso que eu tô falando. Mas você não vai levar aquilo, sabe, tão a ferro e a fogo, que você vai fazer uma queda de braço com ele. Deixe sua energia e sua autoridade focada naquilo que realmente importa dentro dos valores da sua família, ok? E aí a criança, ela não tem, no primeiro momento, a noção de que aquele comportamento que ela está tendo é um comportamento inadequado. Ela só vai ter essa noção de fato quando alguém interpreta esse comportamento e diz para ela que aquilo ali
é errado, ou que aquilo ali não é legal. Porque a princípio ela faz, né? E ela não percebe que aquilo ali tem um dano, que aquilo ali tem uma consequência ruim. Quando os pais, quando um adulto, quando uma outra pessoa observa o comportamento da criança e coloca aquilo como inadequado, aí ela começa a aprender que aquele comportamento é um comportamento ruim, ok? Então isso é importante da gente saber também, porque nem sempre a criança faz as coisas sabendo que aquilo ali é um comportamento inadequado, né? Hoje eu estava falando que, né, que eu estava numa mentoria com a mãe agora há pouco, a gente estava falando muito sobre isso. Porque o filho dela tem 4 anos, né? Só da idade já justificaria, mas além de tudo tem TDAH. E ele não tá tendo a noção das consequências do comportamento dele. Ele não percebe que determinadas coisas que ele faz colocam ele em risco, colocam ele em perigo. E isso a criança não percebe mesmo, ela não entende isso. Então, nós precisamos ensinar para ela, mostrar para ela que aquele comportamento dela pode gerar um dano. Mas isso é muito abstrato para a criança. Isso ainda é muito abstrato para uma criança de 4 anos, uma criança que tem TDAH. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma bem concreta para que ela entenda que determinados comportamentos dela podem trazer risco para a vida dela, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, dentro dos comportamentos, nós falamos, né, que nós temos os comportamentos que nós enxergamos na criança, né? Eu vou até mostrar aqui a imagem que eu já coloquei em outras lives. Ó, aqui no visível, né, é aquilo que a gente vê, são os comportamentos que a criança tem, choro, né, quebrar objetos, jogar longe, se machucar alguém, agressão verbal, tal. É o comportamento que a gente vê. Mas o que está por trás do comportamento, que é o que a gente não vê, e que a gente precisa começar a treinar o olhar para enxergar, é a função. Porque dependendo da função, nós vamos atuar de uma maneira ou de outra. Porque se a gente não identificar a função, a gente não vai conseguir perceber se a gente está reforçando ou não esse comportamento, que é o que eu estava conversando com a Suelen no início da live, tá? Então, a primeira coisa, gente, a gente precisa identificar a função. E aí, se você não assistiu a live, eu fiz 2 lives sobre isso, tá? Sobre função do comportamento, dos comportamentos. Você depois vai lá no meu IGTV, que essas lives estão gravadas, e aí você dá uma assistida, porque eu explico tanto como você pode identificar a função, como o que fazer para não reforçar o comportamento inadequado, tá bom? Então, identificando a função, a gente consegue trabalhar. E a gente falou também sobre o ABC do comportamento. Hoje a gente vai integrar todos os conhecimentos do mês, né? O que é o ABC do comportamento? Isso aqui é uma sigla em inglês, tá? Porque B significa behavior, que é comportamento em português, né? Em inglês. Então ficou ABC, que é a sigla em inglês. A gente tem o comportamento em si, né? Comportamento inadequado da criança, por exemplo, comportamento da criança. E a gente tem os antecedentes. Eu não vou entrar muito nisso, porque tem uma live só sobre isso aqui. Foi a primeira live de junho. Então, nós temos os comportamentos, nós temos os antecedentes, que é tudo aquilo que acontece antes do comportamento, tudo aquilo que acontece que são gatilhos para esse comportamento. E nós temos as consequências. O que seriam as consequências? Aquilo que fez o comportamento se encerrar, parar. Então, se esse comportamento teve uma consequência positiva, a tendência é o comportamento ser repetido. Se o comportamento teve uma consequência negativa, ou a consequência não foi aquilo que a pessoa estava esperando, que a criança estava esperando, dentro da função, né? A tendência é aquele comportamento não se repetir. Exemplo. A criança, ela queria um determinado objeto, tá? Então, ela viu lá o tablet, viu o celular da mãe,
e ela quis o celular. Ela começou a fazer uma birra. Com essa birra, pedindo, insistindo, a mãe acabou dando o celular para ela. Então a consequência foi conseguir o que ela queria. Qual era a função do comportamento? Obter o objeto. Essa era a função do comportamento. Ela conseguiu? Sim. Então a consequência foi positiva. A tendência é ela, toda vez que ela quiser aquele objeto, ela vai repetir o comportamento que é a birra. Tá? Agora vamos dizer que ela começou a fazer a birra querendo o celular e a mãe não dá o celular para a criança, se mantém ali sem atender a birra que a criança está fazendo. O que a criança vai aprender? Que esse comportamento de birra não gera a consequência que ela quer, que é obter o objeto. Se esse comportamento não gera essa consequência, então ela vai eliminar esse comportamento. No início, ela vai diminuir a frequência até que ela troque por outro comportamento, ok? Então, por que eu estou mostrando o ABC do comportamento novamente? Porque a gente tem que trabalhar tanto no antecedente, quanto nos comportamentos, quanto na consequência. E as estratégias que eu vou trazer para vocês vai trabalhar nas 3, ok? Vamos voltar aqui. Vocês estão aí, meninas? Ainda estão aí? Sim ou não? Tá todo mundo quietinho, né? Então, nós vamos trabalhar nas 3 etapas, tá? Tanto no antecedente, quanto no próprio comportamento, quanto... Ah, tá aí, né? Acho que tá dando delay, né? Na live. Quanto nas consequências, tá? Se vocês não estiverem compreendendo alguma coisa, precisar que eu volte, explique novamente, é só fazer um sinalzinho aí que eu vou e volto, não tem problema nenhum, tá bom? O importante não é eu falar, o importante é vocês compreenderem o que eu tô colocando. Mas o que eu falei até agora é o resumo de todas as lives que eu fiz no mês de junho. Então, se você quer saber mais sobre ABC do comportamento, se você quer saber mais sobre as funções do comportamento, tudo isso tem lives só sobre isso, com toda a explicaçãozinha para você poder aprofundar o seu conhecimento nisso, tá bom? O que eu quero que vocês tenham hoje em mente? Que todo comportamento tem os seus antecedentes, aquilo que vem antes, são os gatilhos, o que provoca o comportamento. E todo comportamento ele só se mantém se tiver uma consequência positiva. O que é consequência positiva? É aquilo que é o cumprimento da função do comportamento. Se ele conseguir cumprir a função, ele vai se repetir. Se ele não conseguir cumprir a função, a tendência é ele trocar por outro, tá? Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Então, como é que eu vou começar a trabalhar nesses comportamentos, né? Primeira coisa, o que eu tenho que pensar? Por que esse comportamento, por que essa situação é um problema? E aí a gente vai lá naquela fala inicial, né? Será que realmente é um problema? Será que sou eu que estou colocando um peso muito grande em cima desse comportamento? Será que esse comportamento está acontecendo porque eu estou reforçando esse comportamento? Porque a criança precisa aprender alguma habilidade para que ela deixe de se comportar dessa forma? Enfim, a gente vai fazer uma análise desse comportamento. Isso é importante, gente. Não adianta a gente só querer corrigir o comportamento. A gente precisa entender esse comportamento. Qual é a função desse comportamento? O que está envolvido ali para que a gente tenha uma ação mais efetiva, tá? E aí a gente vai pensar como a gente pode evitar esse comportamento, né? E de que forma a gente vai fazer para que esse comportamento inadequado não ocorra mais, ou pelo menos que diminua a frequência, tá? E para a gente pensar isso, a gente pensando isso, a gente vai acabar agindo em 2 pontas. Deixa eu voltar aqui
para mostrar a vocês. Olha, vamos pensar assim, ó, nós temos um comportamento inadequado e a gente quer eliminar ou diminuir a frequência desse comportamento, ok? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso trabalhar nos antecedentes, que são os gatilhos que estão provocando esse comportamento, ou eu posso trabalhar na consequência, que são os reforçadores desse comportamento. Ok? Então, um comportamento eu posso trabalhar das duas formas. Ah, Juliana, mas e o comportamento adequado? O comportamento que eu quero que meu filho repita? A mesma coisa. Se eu tenho um bom comportamento, para que esse comportamento ele se repita, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar nos antecedentes, que são aquilo que tem que acontecer para provocar esse comportamento adequado, e também na consequência, que são os reforçadores desse bom comportamento. Tá? E aí, né, pensando sobre o que a gente precisa fazer para evitar os comportamentos inadequados, a gente vai trabalhar de duas formas. Nos antecedentes, evitando alguns gatilhos, né, que são as barreiras, aquilo que tá impedindo os bons comportamentos de acontecer. E a gente também vai trabalhar com estratégias reforçadoras, aquilo que vai reforçar o bom comportamento e não vai reforçar os comportamentos inadequados. Então, a gente vai trabalhar nas duas pontas, tá? Voltando aqui, a gente vai trabalhar nos antecedentes e na consequência, tá bom? E aí, gente, eu coloquei aqui embaixo, né, antecipação da rotina. Por que eu coloquei antecipação da rotina aqui? Porque a rotina é a estratégia mais completa para que a gente consiga trabalhar o comportamento. Gente, agora que eu vi que esse filtro aqui é de alimentação. Olha só, que doideira. As pessoas vão achar que eu sou o quê? Que eu sou nutricionista, né? Ah, tirei. Então, assim, a rotina, ela é uma estratégia, primeiro, com validação científica. Segundo, é uma das estratégias mais completas para que a gente possa trabalhar tanto nos antecedentes quanto nas consequências. Através de uma estruturação de rotina eficiente para o TDAH, a gente consegue trabalhar tanto nos antecedentes quanto nas consequências ao mesmo tempo. E isso, gente, é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque você vai estruturar todo o dia a dia da criança em cima dessa rotina, em cima desses princípios. Eu vou mostrar aqui as estratégias que têm eficácia tanto para aumentar bons comportamentos quanto para diminuir comportamentos inadequados, e vocês vão ver que todas elas estão dentro da rotina. Todas elas estão dentro da rotina. Você pode trabalhar com as estratégias de forma isolada? Sim. Vai trazer um resultado? Sim. Mas se você agregar todas essas estratégias dentro da rotina, não tem para ninguém. É isso aí, é o pilar. Exatamente, Ana. É um pilar. É um pilar. Por que é um pilar? Porque ele traz sustentação. Ele traz segurança, sustentação para a vida da criança. Ok? Então, assim, é muito importante. E como eu falei, eu vou falar aqui as rotinas, as estratégias, e você pode implementar essa estratégia de forma isolada. Eu uso algumas delas de forma isolada no meu consultório, mas quando a gente usa essas estratégias de forma integrada, dentro de uma rotina estruturada, potencializa e muitos resultados. Isso, Ana, a rotina trabalho antes e trabalho depois. A rotina trabalha nesse antecedente, organizando todo o ambiente, retirando os gatilhos,
né? Fazendo previsibilidade de possíveis gatilhos, porque se a gente já sabe que vão ter alguns pontos de gatilho aí durante o dia, a gente já se prepara para lidar com eles antecipadamente, tá? Porque nem todo gatilho a gente vai conseguir eliminar. Então a gente organiza esse ambiente e a gente trabalha no depois, na consequência, através do reforçamento dos comportamentos positivos e não reforçamento dos comportamentos que são inadequados, tá? Então a rotina, gente, é a estratégia. Eu vou falar dela no final, porque ela é a nossa quinta, mas é a quinta estratégia que engloba todas as outras, tá? Então vamos lá. Primeira estratégia que eu vou trazer para vocês é a estratégia que a gente chama de economia de fichas. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês verem. O que é economia de fichas? Economia de fichas, ela tem uma função, tá? A gente vai trabalhar com reforçadores. O que são reforçadores? É um elemento que a gente vai introduzir, vai entregar para a criança, que vai fazer com que ela mantenha aquele comportamento, ok? Então, a economia de fichas, a gente trabalha dando um reforçador imediato, e o TDAH precisa de reforço imediato. Precisa, não é porque a gente quer, ele precisa de reforçador imediato, e esse reforçador imediato vai sinalizar que ela vai receber um reforçador maior depois que ela terminar, depois que ela executar determinadas tarefas, ok? Oi, Marcos, seja bem-vindo! Beijão pra você! Então, assim, a economia de fichas, ela vai trabalhar com isso. A gente dá um reforçador imediato que vai sinalizar para o cérebro dela que ela pode se manter engajado naquela tarefa, porque no final ela vai receber um reforçador maior, ok? E aí a criança ela começa a aumentar o seu engajamento na execução de tarefas. Ela não só começa a executar, mas ela também vai aumentar o seu engajamento. Que a gente vai trabalhar com reforço positivo, a gente também vai começar a trabalhar com a criança a postergação, né? Postergar, adiar uma recompensa, ok? Por quê? Porque o reforçador imediato, ele vai sinalizar uma recompensa que ela vai receber no final. O reforço imediato não é a recompensa. O reforço imediato é um sinalizador que ela vai, se ela continuar engajada na tarefa e chegar no final, ela recebe um reforço maior, ok? Como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo super simplesinho aqui, tá? Que você pode fazer de forma isolada aqui, vamos pensar, né? Quando a criança vai fazer dever de casa, enfim. Mas você também pode usar essa economia de fichas na rotina toda da criança. Como? Tornando essa rotina um jogo. E eu vou falar sobre isso no mês de julho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, então não vou entrar muito nisso agora. Mas a gamificação da rotina é a gente utilizar a economia de fichas, essa técnica, tá bom? Então, como é que funciona? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês que eu uso no meu consultório para treinar meus pacientes. Então, e às vezes eu faço isso, inclusive, eu tô com aquela minha pequenininha, né, que eu tô dando um exemplo toda semana para vocês, minha pequenininha de 4 anos lá, e eu tô trabalhando economia de fichas com ela. Claro que com ela, como ela é bem pequenininha, a gente tá começando o trabalho, eu não começo com 3, tá? Eu começo com 2, e depois ela vai aumentando. Então, a gente vai aumentando gradativamente. A gente começa com 2, aí depois a gente passa para 3 e vai aumentando gradativamente, dependendo do nível aí de maturidade também, o nível de resposta da criança, tá? Então, como é que é feito? Aqui eu fiz essa economia de fichas aqui, utilizando o dinossauro, que é o objeto de interesse da maioria dos meus pacientes, né? Então, o que eu fiz? É assim, ó.
a criança tem que realizar 3 tarefas. Vamos dizer que ela tem que fazer um dever de casa e no dever de casa ela tem 3 tarefas para realizar, tá? 3 exercícios, enfim. Então, como é que a gente faz? A gente vai combinar com ela que a cada tarefa que ela cumprir, das 3 que ela tem que fazer, ela vai ganhar um reforçador. O que é esse reforçador? É uma fichinha, por isso economia de ficha. É uma fichinha que vai representar, que vai marcar que ela já terminou uma etapa, ok? Então, a criança vai receber. Então, ela cumpriu uma tarefa, ela ganha uma fichinha. Ou uma estrelinha, ou uma moedinha, né? Pode fazer com cofrinho, moedinha. Um sinalizador. Pode ser um potinho transparente com feijãozinho. Enfim, gente, sinalizador é o de menos. Eu tô mostrando aqui como eu faço no consultório. Aí ela vai... Primeiro, isso aqui é extremamente reforçador. Por quê? Primeiro porque você... reforçou o comportamento que ela teve. Você reconheceu que ela conseguiu fazer uma etapa. Então, isso aqui é extremamente reforçador para a criança. Segundo, você está ajudando essa criança, a memória de trabalho dessa criança, a memória dela, que está operando ali, que está funcionando, se lembrar que no final ela vai ter uma premiação, um reforço maior, tá? Então, vamos dizer que eu estou em casa... E a criança tem que fazer 3 exercícios de casa. Então, ela fez o primeiro, ganhou o primeiro reforçador. Ela fez o segundo, ganha o segundo reforçador. Ok? E aí, ela faz o terceiro, ganha o terceiro reforçador. Se ela cumprir os 3, ela recebe o reforçador maior no final. E qual seria o reforçador maior? Olha, você cumpriu as 3 etapas, agora você vai ter direito a ficar, sei lá, 10 minutos no tablet, 10 minutos no videogame, enfim. Algo que você tenha previamente combinado com a criança que ela tenha interesse, ok? Então, assim, você está ensinando a criança, está trabalhando com a criança engajamento na tarefa, porque ela vai não só iniciar, mas se manter na tarefa, porque ela vai estar visualmente trabalhando e trazendo à memória dela que se ela continuar na tarefa, ela vai ter um reforçador no final, ela vai ter uma recompensa. E você vai também ajudar essa criança a postergar, a adiar a recompensa. Porque se você der tudo na hora que ela quer, você vai ter que dar um presente, um prêmio, alguma coisa a cada ação que ela fizer. E não é isso que a gente quer. A gente está premiando a criança, a gente tá reforçando o comportamento dela? Sim, porque a gente está validando, reconhecendo, elogiando, enfim. A gente está fazendo isso aos poucos, mas no final ela vai ter a recompensa maior, tá? Isso aqui é uma estratégia de economia de fichas. Tem uma outra aqui que eu fiz com um outro paciente meu, que gosta muito do Homem-Aranha. Então eu fiz essa daqui, ó. São 4 atividades. Deixa eu virar aqui para poder mostrar para vocês. Então, ele cumpriu a primeira. Aqui. Ele cumpriu a primeira atividade. Ai, gente, eu tô virando ao contrário. Ele ganha a primeira pecinha do quebra-cabeça. Ele coloca aqui. Cumpriu a segunda atividade? Ganha a segunda pecinha do quebra-cabeça e bota aqui. Cumpriu a terceira? Ganha a terceira e bota aqui. Cumpriu a última, ele bota aqui, completou o quebra-cabeça, ele então pode retirar uma recompensa maior que foi previamente combinada com a criança. Ok? O que vocês acharam dessa estratégia da economia de fichas? Dentro da rotina, a gente também pode usar e deve usar. Para o TDAH, principalmente, a gente deve usar a economia de fichas na rotina. A cada tarefa cumprida, ele ganha lá um marcador de que ele cumpriu aquela tarefa. E no final, a gente faz ali o cômputo, né, das tarefas que ele fez. E aí a gente faz não é premiação, né? A gente faz um reforçador, traz um reforçador para essa tarefa. Claro que sempre previamente combinado com a criança. E a gente então entrega para ela
a recompensa. No início, quando a gente for fazer a rotina da criança, no início a gente faz a rotina de um dia, depois a gente vai postergando essa recompensa, a retirada da recompensa para 2 dias, 3 dias, até a gente chegar em uma semana, para poder a gente ir trabalhando, né, essa tolerância da criança a esperar o tempo para receber aquilo que ela conquistou, né, através do comportamento dela. Então, a economia difícil, ela tanto trabalha no reforçador dos bons comportamentos, porque ela foca naquele comportamento que a criança faz, porque toda vez que ela cumpre, ela ganha, né, um sinalizador de que a gente está reforçando esse comportamento, está percebendo, mas também a gente vai fazendo com que os maus comportamentos eles vão diminuindo gradativamente, tá? Porque toda vez que a gente reforça um bom comportamento, a tendência é ele se repetir. Ok? Então, assim, gente, a gente pode estruturar a rotina com a economia de fichas? Sim, mas também a gente pode trabalhar a economia de fichas em algumas ações, em algumas tarefas mais pontuais, como, por exemplo, as atividades de casa, tá? Na escola, a professora pode fazer economia de fichas para trabalhar com a criança com TDAH na sala de aula? Com certeza, tá? Com certeza. No consultório, você psicopedagoga, tem aqui psicopedagogas assistindo a live, pode usar economia de fichas com seus pacientes? Com certeza. Se você tem lá 3 atividades propostas lá planejadas para fazer com a criança lá no seu consultório, faça economia de fichas. Você vai sinalizando com ele a rotina daquele dia, as etapas que ele foi cumprindo, e no final ele tem direito lá a um reforçador, que pode ser ele escolher um jogo, enfim, o que vocês combinarem lá na sessão, tá? Daniele gostou. Ó, a Daniele falou assim, eu tenho dificuldade em rotina e estou começando a trabalhar nisso. Daniele, eu não sei se você sabe, mas eu tô com um curso aberto, curso chamado Metas. Eu acho que você não tá no curso, não tô me lembrando do seu nome, mas é um curso chamado Metas TDAH para pais, onde eu trago toda a estruturação da rotina em cima de todos esses princípios que a gente vem trabalhando aqui toda semana aqui no Instagram, com essas estratégias de forma organizada e integrada, tá? A gente está aí no segundo módulo. O primeiro módulo a gente falou sobre as metas da educação de filhos, a gente agora está no segundo módulo falando sobre esses princípios da rotina, o que é a rotina, tudo mais, e os princípios norteadores da rotina para o TDAH, e a gente vai entrar agora, no terceiro módulo da semana que vem, falando sobre essa estruturação. E aí é o passo a passo mesmo para você elaborar a rotina aí na sua casa, tá? Colocando tudo isso aqui em prática, tá bom? Então, se você tiver interesse em participar, depois você vai lá no link da minha bio, tem um linkzinho para fazer inscrição, ou então me chama no direct que eu te explico melhor como funciona, tá? Vamos lá. Segunda estratégia, gente, pista visual. O que é pista visual? É a gente trabalhar com a criança com sinalizadores. E dentro da estruturação de rotina, quem tiver lá, né, quem tá lá no curso Metas, vai aprender a fazer tudo isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Passo a passo, com vários tipos de recursos, sinalizadores. E dentro da pista visual, a gente trabalha com uma técnica que é muito interessante. A gente pode trabalhar ou com os sinalizadores, por exemplo, eu falei com a mãe que eu estava atendendo hoje à tarde, ela falou para mim o seguinte, que tem uma escada na casa dela e que ela colocou uma proteção na escada quando o filho era bem pequenininho, que agora que ele está maiorzinho, ele pula. Né, ele fica pulando ali e aquilo pode machucar, porque é como se fosse uma porta de vidro, né? E aí ela falou assim, mas ele sempre esquece, ele sabe que não pode, ele sempre esquece e acaba pulando, se pendurando e tal. E aí o que eu falei pra ela? Vamos criar um sinalizador? Porque a criança pequena, e ainda mais com TDAH, ela esquece na hora que ela tá empolgada com o comportamento, que ela tá ali, né, toda...
focada no movimento que ela está fazendo, ela não lembra muito o que ela tem que fazer. Então vamos colocar um sinalizador ali na porta, nessa porta que ele não pode se pendurar. Então a gente combinou, ó, vamos fazer aquele símbolo de proibido, né? Ou proibido, ou pare, atenção, alguma sinalização ali. No caso ali, como não é para fazer, ela vai fazer de proibido, né? E ela vai colar uma sinalização ali. Por quê? Porque toda vez que a criança for no impulso de fazer um movimento naquele lugar, aquele sinalizador vai fazer com que ela pelo menos dê uma parada e pense antes. Porque ela vai se lembrar que ela não pode. Então essas pistas visuais, elas são muito importantes para que a criança se lembre de algumas coisas e não haja na impulsividade. Outro recurso de pista visual é a gente trabalhar com antes e depois. Como é que a gente pode fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui eu uso também no meu consultório. Estou usando muito com a minha pequenininha agora, que eu estou atendendo. Minha pequenininha. A minha pequenininha, a gente trabalha muito isso aqui, ó. É uma técnica de pista visual, onde a gente trabalha o antes e o depois. O que é essa técnica? Isso aqui eu uso com ela, tá? Fica visualmente para ela não esquecer a regra. Brincou, guardou. Brincou, guardou. Por quê? Porque como ela é uma criança que ela não para um segundo, ela tá pipocando de todos os lugares, ela tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela quer brincar e logo ela quer mudar para outra coisa, e fica aquilo tudo espalhado no consultório. E com certeza em casa também. Então a gente trabalha essa regra. Primeiro, tem uma outra regra que só pode brincar com uma coisa de cada vez, né? Então ela pegou, brincou, não quer brincar mais? Guarda. Aí pode pegar outra coisa. Porque senão, gente, fica... Sabe aquelas histórias assim que depois que a gente a criança sai do consultório, a gente tem que ter um tempão lá para arrumar, porque fica aquela... Claro que o consultório ele não tem que ficar impecável quando a criança sai, não é isso. Mas sabe aquela bagunça de falta de organização que fica porque cada hora mexe uma coisa e espalha tudo? Não, a gente trabalha isso aqui. Brincou, guardou, e a pista visual faz com que a criança lembre da regra. Porque, gente, não adianta você falar 1.500 vezes a mesma regra para a criança com TDAH, porque na hora ela vai esquecer. Por que ela vai esquecer? Por vários motivos, A neurociência pode te dar uma lista de motivos de por que a criança com TDAH esquece a regra, tá? Uma delas, porque na hora da impulsividade da brincadeira ou do que ela está fazendo, ela não lembra. Fato. Segunda, porque a memória de trabalho dela tem dificuldade de ir lá na memória de longo prazo, acionar aquela lembrança, trazer para a memória de trabalho, organizar e usar. Então, gente, a gente precisa trazer suporte. E esse aqui é um dos suportes bem interessantes, que é a pista visual antes e depois. Tá bom? Esse é um outro exemplo. Ele faz, depois ele mesmo fala. Você já falou, né, mãe? Exatamente, Daniele. Porque, gente, pensa na criança com TDAH como se fosse um carro sem freio ou um carro com freio ruim. Então ele até tenta frear, mas ele não consegue. O carro continua andando. É a mesma coisa. Isso é tanto no pensamento, tanto no freio de pensamento, freio de fala e freio de movimento. É falta de freio. Então eles falam coisas que não era para falar, fala sem pensar. Eles agem por impulsividade, agem sem pensar antes, sem ter uma noção ainda do que estão fazendo. Só depois que fazem é que eles vão parar e analisar, tá? Por isso que eles se arrependem, por isso que eles falam que não tiveram intenção, porque eles na hora eles não lembram mesmo. Então a pista visual ajuda. Terceira, e aqui, gente, a pista visual a gente usa muito na rotina do TDAH, tá? Agora, só para reforçar aqui, não é simplesmente fazer isso aqui, colar na parede e achar que a criança vai seguir. Gente, não é assim. Rotina não adianta você pegar, faz uma rotina bonita no papel, cola na parede e você acha que a criança vai seguir aquilo ali. Não é assim. Não é assim. Não é só fazer, é colocar em prática. Por isso lá no Metas, eu
Tô frisando muito isso lá no curso. Não adianta você ir lá e pegar a rotina pronta e colar na parede e achar que aquilo vai ter resultado. Não, você precisa treinar a criança no uso dessa rotina, monitorar a execução da rotina também. É verdade. É porque assim, quando você manda para, vai bater, né, no carro, né? Para, vai bater, parece que a gente aperta ainda mais o acelerador, né? É isso aí. É isso aí, porque na hora ele tá movido pelo comportamento. Terceira estratégia. Pareamento de resposta. Gente, o que é pareamento de resposta? Pareamento de resposta é quando a gente pega um estímulo que não é agradável para a criança e a gente pareia, a gente coloca junto com um estímulo que é agradável. Eu já falei muito sobre isso aqui, teve uma live que eu falei muito isso, né? Para quê? Para que aquela atividade que a criança não tem prazer, ela não tá afim de fazer, que ela não gosta, que tem um esforço mental, exige dela um esforço mental prolongado, que essa tarefa ela consiga ter motivação para realizar. Mas ela só vai conseguir ter motivação para realizar quando a gente pareia estímulos, né, tarefas que ela não tá afim de fazer, que ela não gosta ou que ela não quer fazer, com coisas que são agradáveis a ela. Por isso que a gente faz a recompensa imediata, que a gente vai juntando, né, o reforçador. E esse estímulo que a princípio era ruim, desagradável para ela, aos poucos, conforme a gente vai pareando, aos poucos esse estímulo ruim passa a ganhar o mesmo valor do estímulo agradável. E aí a gente consegue promover o hábito, desenvolver o hábito da criança. Ok? Então a gente vai pareando coisas, estímulos que a princípio não tem nada a ver, né? Um estímulo que é desagradável para a criança com um que é agradável, a gente junta isso para que ela aos poucos perceba que esse estímulo que era para ela desagradável, ele aos poucos se torne agradável também, tá? Vou dar um exemplo aqui que a gente pode fazer. A criança não gosta de escrever, tem resistência para escrita, mas você quer trabalhar com ela a escrita, não a escrita movimento de mão, mas a escrita de palavras, né? Ela conseguir escrever palavras, frases, texto. Então você pode pegar essa atividade que é desagradável para a criança, que é escrever, e parear com algo agradável. Por exemplo, tablet ou computador. Computador para as crianças geralmente é muito agradável, eles gostam muito. Então você pode pegar a atividade de escrever, associar ao computador e ela vai escrever no computador. Então o que você está fazendo? Pegando uma atividade desagradável, juntando com uma que é agradável, para que aos poucos ela sinta que esse ato de escrever não é tão ruim assim, ok? Uma vez eu fiz com uma criança, ela tinha hidrocefalia e tinha algumas dificuldades motoras, e ela estava com muita dificuldade de se alfabetizar, muita, ela não conseguia se alfabetizar e ela estava se negando a escrever, se negava a escrever. E aí eu comecei eu era orientadora pedagógica, né, da turma dela, e a professora me sinalizando: Juliana, eu não sei o que eu faço com ela não aprende a escrever, ela se nega a tentar, se nega a escrever, eu não sei o que eu faço. E aí eu chamei a criança, comecei a conversar com a criança, comecei a observar, tentei fazer alguma atividade com ela escreveu o nome dela e depois ela parou, não quis mais escrever nada, nem letra, nada. E aí eu comecei a conversar com ela me disse que a mão dela doía, e eu comecei a observar como ela segurava no lápis e tudo mais. Isso na escola, né? Eu era orientadora pedagógica da escola. E aí o que eu percebi? Ela, por ter uma dificuldade motora, ela conseguia segurar no lápis e escrever, mas ela tinha uma dificuldade tanto na pega do lápis quanto na pressão do lápis. Além disso, ela era canhota. Então, gente, quem é canhoto, eu até tenho um vídeo aqui no meu IGTV que eu falo sobre materiais, lápis, caderno, tudo para canhoto.
Então, ela tinha dificuldade também por ser canhota. E aí, o que a gente fez? O que eu fiz combinado com a professora? Eu falei assim, olha, o nosso objetivo não é o traçado da letra, mas que a criança escreva. Que ela saiba escrever, por exemplo, a palavra, sei lá, escola. Que ela saiba escrever escola. Que ela saiba que as letras que ela precisa usar, na ordem que ela precisa usar, não importa se ela vai fazer o traçado ou não. Traçado é um outro movimento. Eu quero que ela aprenda a escrever. Isso é o meu objetivo principal. O segundo objetivo vai ser trabalhar esse traçado de letras. Por quê? Porque quando a criança ela tem que aprender a escrever, ela tem que trabalhar tanto a parte cognitiva das letras, dos sons, da ordem e aquilo tudo, como também todo o movimento motor da mão para escrever. São duas coisas muito puxadas para a criança, muito cansativa. Então, quando ela começava a fazer todo o trabalho mental para escrever, e ela ia escrever no papel, a mão dela doía, porque ela era canhota, estava segurando no lápis errado, ela tinha a questão motora dela da hidrocefalia, enfim. Moral da história. Eu falei o seguinte, não vamos colocar esse peso, vamos trabalhar a escrita, que ela tem dificuldade, com algo que ela gosta. E a gente começou a trabalhar com o alfabeto móvel. Alfabeto móvel são aquelas letrinhas do alfabeto, né, que a gente recorta as letras, e ela começou a trabalhar com o alfabeto móvel. Por quê? Porque o alfabeto móvel, ela trabalhava mexendo assim as letrinhas, ela não precisava escrever, fazer movimento de punho, nada disso. E ela começou a se alfabetizar com o alfabeto móvel, e ela conseguiu. Depois que ela se alfabetizou com o alfabeto móvel, é que a gente fez a transcrição do que ela escrevia com o alfabeto móvel para as letras traçadas lá no papel. Então, o que a gente fez? A gente pareou uma atividade extremamente cansativa, desgastante para ela, com algo que ela gostava, que eram os movimentos ali, tipo, as peças do alfabeto móvel parecem peças de jogos, né? E aí aquilo se tornou menos aversivo para ela gostou de fazer, e aí depois ela conseguiu passar aquilo para a escrita, porque não ficava tão penoso para ela, ok? Então, pareamento de resposta é a gente juntar um estímulo que não é agradável com algo que é agradável. Dentro da rotina, como é que a gente pode fazer isso? A atividade da rotina que para a criança é um saco, né? Um porre, escovar dente, tomar banho, essas coisas assim da rotina, a gente associa sempre com algo positivo. E a gente pode fazer isso através tanto da economia de fichas, que a gente trabalha tudo associado, gente. Sinalizador visual, pareamento de resposta, economia de ficha, tudo isso está junto. A gente pode trabalhar separado, mas tudo isso está junto também, tá bom? E aí a criança começa a ver que aquela atividade que era chata para ela tem algo positivo associado, e aí ela se mantém motivada para fazer. Ok? Oi, Ana, Camila. Daniele, se você digitar no Google alfabeto móvel, você pode até imprimir, né? O meu primeiro alfabeto móvel que eu trabalhava na escola e até no meu consultório, que eu uso até mais, eu imprimi. São letras do alfabeto, várias letras A, eu acho que eu não tenho ele aqui, peraí. Só um minutinho, tá? Vocês vão olhar a parede só um minutinho. Voltei. Ó, eu fiz, Daniele, de papel, tá? Eu peguei na internet, no Google, botei alfabeto móvel, aí aparece aquelas letras em bastão, tá? Você pega a letra em bastão, que é mais fácil para criança. Letra A, várias letras B, C, D, todo alfabeto você imprime várias letras. As vogais você imprime mais um pouquinho. E aí você imprime, depois eu imprimi numa folha durinha, colei um contact para ficar mais durável, tá? E depois eu recortei. Aí fiz um saquinho com várias dessas letrinhas. Depois eu consegui comprar o alfabeto móvel de madeira, porque como eu uso muito, ó, tá vendo? É assim, ó.
Só que você pode fazer de papel, eu tenho de papel, inclusive lá no meu consultório eu deixo de papel, porque fica mais fácil ali às vezes de carregar para um lado para o outro, e esse aqui eu tenho ele em casa. Então você tem todas as letras do alfabeto, ó, várias letras iguais, ó, quer ver, ó? Várias letras A, para você poder escrever palavras com ele. Ó. Você pode escrever várias palavras. Vou escrever pau. Fica mais fácil que apareceu aqui, tá vendo? Mas você pode fazer impresso, que é o que eu tenho lá no meu consultório também. E aí eu coloquei um contactezinho para não estragar, né? Imprimi numa folha durinha e recortei. Podemos ir pro próximo? Quarto, controle instrucional. Controle instrucional é a quarta estratégia, tá? Por que a gente trabalha controle instrucional? Porque a criança precisa aprender a seguir instruções de outras pessoas. E assim, elas precisam entender que ela não vai viver apenas sobre a sua demanda, ok? Só sobre a sua demanda. Então assim, a pequenininha que eu tô dando exemplo toda hora, que a pequenininha é uma graça. A pequenininha que eu tô atendendo, ela acha que ela vive sob a demanda dela. Que ela só faz o que quer, a hora que quer, do jeito que ela quer. E aí, o controle instrucional, é o que eu tô trabalhando com ela, todas essas estratégias que eu tô mostrando pra vocês, é o que eu uso com ela em todo atendimento, tá? Eu tô treinando ela, tô fazendo com ela, e depois eu vou ensinar a mãe a fazer em casa também, que eu tô estruturando a rotina dela com a mãe. Então, controle instrucional é a gente dar instrução explícita para a criança seguir, um passo a passo. E, gente, a rotina nada mais é do que isso, tá? A rotina, ela não envolve só uma lista de tarefas, ela envolve um passo a passo de execução. Então, por exemplo, você quer que a sua criança arrume a cama do quarto todo dia depois de acordar. Não adianta só você colocar arrumar a cama quando acorda. Não adianta só você colocar isso. Você tem que trabalhar com o controle instrucional. O que é o controle instrucional? É o passo a passo de como executar a tarefa. Ok? Meu filho tá com 7 anos, ele tá assim, tá bem difícil isso. Ele acha que pode fazer as coisas a qualquer hora. Sim, não é só ele não. Acho que meio mundo da infância tá assim. E a gente precisa trabalhar e mostrar para eles que eles não vão viver apenas, não podem viver apenas sobre suas próprias demandas, tá? Agora, uma dica, tá, Daniele? Se ele já tá com isso enraizado nele, não adianta você querer cortar, assim, sabe, na raiz, assim, de uma vez por todas, não. Você vai fazer isso, é um processo para você trabalhar. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha postergar recompensa, a gente trabalha, faz 2, depois a gente aumenta para 3, depois aumenta para 4, faz um dia, aumenta para 2, aumenta para 3, até chegar uma semana. A mesma coisa no controle instrucional. Se a criança já está muito enraizada, que ela só faz o que ela quer, é igual lá no consultório com a minha pequenininha. Não adianta eu querer ficar 50 minutos com ela no consultório só fazendo o que eu quero. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o que eu faço? Eu alterno escolhas. Então, eu trabalho com elas o seguinte. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Esquece que isso aqui é economia de ficha, tá? Finge que não tem isso aqui, não. Olha, nós vamos hoje fazer o seguinte. Dentro da nossa rotina em casa, no consultório. Você vai fazer, eu vou te dar uma tarefa, a gente vai fazer uma atividade, um joguinho que eu escolher, alguma coisa, e depois você escolhe outro. Eu faço um e você escolhe o outro. Eu faço assim com ela, tá? Por enquanto eu tô fazendo um. Começa comigo. Por que começa comigo? Porque eu tenho que tirar esse poder que tá na mão dela. Porque se começar com ela, ela acha que ela que tá mandando, tá? Então, começa comigo. Então, olha, a gente vai fazer primeiro o que eu escolhi, e depois a gente faz o que você escolheu. E aí eu pego lá, que é sempre lúdico, né? Ela tem 4 anos, pego lá um jogo, alguma coisa, a gente começa a fazer. Quando ela começa a se empolgar muito com aquilo que eu propus,
eu falo, ó, então agora acabou, agora a gente vai fazer o que você quer. Por que eu faço isso? Eu interrompo a atividade quando ela tá no auge, para ela ficar com aquele gostinho de, poxa, o que a tia me pediu para fazer é legal, então eu vou fazer as coisas que ela me pediu. Entendeu? Então, assim, faça alternativas. Então, eu faço uma coisa que você quer, depois você faz o que eu quero, depois que eu quero, que eu faço o que você quer, e depois eu vou aumentar para 2. Ó, a gente vai fazer 2 atividades que eu quero, que eu escolhi, que eu tô trazendo para você fazer, depois você vai escolher uma. E eu vou aumentando depois para 3, enfim, vou aumentando gradativamente. Com o seu filho, por exemplo, você pode fazer isso com ele em relação ao estudo, que é uma coisa, gente, que até é bom para ele, tá? Isso aqui não é barganhar com a criança, não. É trabalhar aos poucos a tolerância dela, ok? Porque você não tá fazendo só a barganha, você tá trabalhando a tolerância dela para você cada vez aumentar mais a tolerância dela. Então, por exemplo, olha, você vai estudar, você vai cumprir essa etapa da tarefa, depois você vai ter o direito a uns 5 minutos de descanso. Ou 5, 10 minutos de descanso, não sei. O que você vai fazer com ela? Meia hora estudando, 5 minutos de descanso. Ou 25, igual o método Pomodoro, né? 25 minutos estudando, 5 minutos de descanso. 25 minutos estudando, 5 minutos de descanso. Se você associar isso aqui à economia de ficha, nada mais é que você faz isso aqui, ó. Você cumpriu uma tarefa, você ganha um reforçador. Qual é o reforçador? 5 minutos de descanso. Cumpriu outra tarefa da escola, ganhou outro reforçador. Agora você tem mais 5 minutos de descanso. É o método Pomodoro, gente. Quem conhece o método Pomodoro aí? Estudou 20 minutos, estudou 15 minutos, estudou 25 minutos, depende do tempo atencional da sua criança. Estudou aquele ciclo de 20 minutos? 5 minutos de descanso. Estudou mais 20 minutos? 5 minutos de descanso. Estudou mais 5 minutos? 5 minutos de descanso. Cumpriu os 3 ciclos? Agora você ganha o reforçador. Agora você pode ficar 10 minutos no celular. Entenderam? A gente vai associando as estratégias e refinando. Quanto mais a gente associa as estratégias e refina, mais resultado a gente vai ter. Ok? E por último, a quinta, que é o que eu tô falando desde o início, que é a rotina mesmo em si, que é a gente integrar todos esses recursos aí, todas essas estratégias. E a rotina, gente, é como se fosse um lembrete. A rotina visual, né? Não é qualquer rotina, é rotina visual. A rotina visual, ela é um lembrete de forma sequenciada que ajuda a criança a organizar a criança nas tarefas que ela tem no dia a dia. Então, ela tem as tarefas para executar no dia, e a gente sabe que a criança com TDAH tem dificuldade de organização, tem dificuldade de priorização, a gente sabe tudo isso. Então, o que a rotina visual vai fazer? Vai ajudar a criança, vai ser um lembrete visual de forma sequenciada daquilo que ela tem que fazer, que ela tem que dar conta no dia dela. E a rotina visual, se você integrar na rotina visual, né, as pistas, que são os sinalizadores, se você integrar na rotina visual o controle instrucional, que são as orientações, né, o passo a passo, toda a sequenciação de ações que vocês vão executar, que ele tem que executar, não só o que é, mas como. Se você associar a rotina, o pareamento de resposta, né, pegar uma ação, uma atividade da rotina, uma tarefa da rotina, que ela não é legal para ela, desagradável, e parear com estímulos agradáveis. E se você associar a economia de fichas, que a gente pode transformar num jogo, gente, não tem para onde. Vai dar bom. Né, Ana? Ana não me deixa mentir, porque a Ana trabalha com isso muito, aprendi muito com ela. Então, a rotina visual, ela traz previsibilidade para a criança, ajuda nessa organização, ajuda a diminuir comportamentos inadequados. Por quê? Porque tanto vai organizar esse ambiente, o antecedente,
né? Vai estar ali eliminando os gatilhos, vai trazer previsibilidade para os possíveis gatilhos que podem acontecer. Porque se a gente tem uma rotina organizada, a gente já sabe quais são os pontos ali, né, mais críticos. Então a gente vai ter previsibilidade desses gatilhos, então a gente vai poder se preparar antes. E a gente também vai trabalhar nas consequências, porque quando a gente trabalha com economia de fichas, a gente está trabalhando com consequência. A gente está dando uma consequência, ó. Criança se comportou, teve uma consequência positiva. Se ela teve uma consequência positiva, qual é a tendência dela? É repetir esse comportamento. Então, a rotina visual, ela diminui a ansiedade, diminui a insegurança e diminui também os comportamentos inadequados da criança. E uma coisa muito melhor ainda do que isso, que é ajudar a criança a executar bons comportamentos. Aqueles comportamentos que a gente tanto quer, né, que as crianças façam no dia a dia e que ela não tem motivação interna para fazer, que ela tem dificuldade por conta do TDAH, dificuldade de realizar, dificuldade de se engajar, dificuldade de se manter fazendo aquela tarefa. Então a gente organizando essa rotina com esses elementos que eu falei aqui, a gente vai estar ajudando essa criança a gerar uma motivação e um engajamento nessas tarefas, para que ela consiga executar. Porque muitas vezes ela não consegue executar porque, gente, regra, tá? Tudo que é chato, monótono, repetitivo e que exige esforço mental da criança, ela vai ter dificuldade de se engajar naquela tarefa. Ela vai começar a apresentar um comportamento com um objetivo de fuga, procrastinação, fuga, adiamento da tarefa, empurrar para frente, empurrar com a barriga. Ok? Então, para a gente evitar esses tipos de comportamento, de fuga, de esquiva, de procrastinação, a gente tem que fazer com que essas atividades do dia a dia, que são muito importantes para o desenvolvimento dela, são muito importantes para a adaptação dela ao ambiente e ao seu próprio desenvolvimento, elas aconteçam de forma adequada e que ela consiga realizar. Porque na maioria das vezes ela não é que ela não quer, ela simplesmente não consegue. Ok? Essas atividades que exigem esforço mental da criança, que são chatas, monótonas, repetitivas, ou que não fazem sentido para elas, essas atividades elas fazem essa criança gastar muito combustível cerebral. Muito. Então, assim, gente, lembra que eu falei para vocês, né? Faz uma atividade e dá um tempinho para a criança brincar ou relaxar um pouquinho, depois faz outra atividade. Na rotina do TDAH, a gente precisa ter esses momentos que a gente chama de válvulas de escape da criança. Por quê? Porque se a gente trabalha só com demandas, só com tarefas que exigem esforço mental dela, a gente está gastando muito combustível cerebral. E aí a gente precisa ter momentos do dia dela que ela vai repor esse combustível. Se a gente não faz isso de forma organizada dentro da rotina, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar o dia inteiro lutando com a criança numa queda de braço para que ela não fique brincando o dia todo. Porque toda atividade que ela fizer, que exigir um esforço mental maior dela, ela vai correr para brincar depois. Ou vai ficar mais hiperativa. Por que ela corre para brincar? Ou por que ela fica mais hiperativa depois que faz uma atividade que tem um esforço mental maior? Porque ela está com baixo combustível cerebral. E a brincadeira e a hiperatividade ajudam a aumentar esse combustível. É como se ela corresse para o posto de gasolina para colocar a gasolina no tanque que está na reserva. Entende? Então, se a gente sabe que atividades que são chatas, monótonas, repetitivas, sem sentido, ou que tem um esforço mental, exige um esforço mental dessa criança, a gente sabe que essas atividades faz com que esse recurso cognitivo, que esse combustível diminua,
Depois dessas atividades, a gente tem que ter um tempinho para a criança aumentar esse combustível. Como que ela pode aumentar esse combustível? Fazendo alguma coisa que dá prazer para ela. Ou ela pode fazer isso através de uma atividade física. E aí a gente tem várias formas de fazer ativação corporal, mas eu vou falar isso mês que vem. Hoje eu não vou falar não. Ativação corporal, atividade física, sair para dar uma volta, né? Tomar uma água, respiração diafragmática, enfim, tem várias formas, mindfulness. A gente tem várias formas que a gente pode ensinar a criança a fazer nos intervalos para aumentar esse combustível cerebral, tá? Por isso, o metas. Por que o metas? Porque tanto a gente tem meta para atingir, que são os objetivos que a gente quer com a rotina, com essa criança, quais são as habilidades, qual o desenvolvimento a gente quer promover através dessa rotina, quanto metas significa 5 elementos que são essenciais na rotina do TDAH e que vão ajudar essa criança a repor esse combustível cerebral, que é a meditação, exercício físico aeróbico, o tratamento de doenças, que a gente precisa tratar as comorbidades se tiver presente, né? Então tem que estar sempre rotineiramente vendo se essa criança não tem nenhum problema de saúde, alimentação e sono. Então, esses elementos que fazem parte da rotina da criança é que vão ajudar essa criança a aumentar esse recurso cognitivo. Ó, na hora que meu filho vai secar a louça que ele detesta, eu falo para ele ouvir as músicas que ele gosta, aí se anima mais. Sueli, você deu um exemplo lindo de pareamento de resposta. Ele está fazendo uma coisa que ele não gosta, mas junto ele está fazendo uma coisa que ele gosta, ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Então, ele está ouvindo música e está lá secando a louça. Ouvir música ele gosta, secar a louça ele não gosta, mas eles fazem junto. E aí, sabe o que acontece? O prazer de ouvir música se sobrepõe ao desprazer de secar a louça. E aí ele vai e faz. Show? Exatamente isso. Exatamente isso. Parabéns. Parabéns. Isso é o pareamento de resposta que eu estava dando um exemplo aqui, tá? Dúvidas, meninas? Querem perguntar alguma coisa? Eu não vou divulgar ainda a nossa pauta de julho. Eu ainda estou preparando, mas a pauta de julho vai estar extremamente prática. Eu quero fazer um treinamento com vocês, treinamento de paz com vocês, de algumas estratégias importantes. Tô pensando ainda como vou fazer, mas vai ser mais ou menos por aí. E eu vou colocar, gente, semana que vem não, hoje é quarta, né? Até o final da semana, eu vou colocar, mas eu aviso a vocês nos stories, eu vou colocar um formuláriozinho, uma enquetezinha, para vocês responderem sobre alguns temas que eu tô preparando para o mês que vem, para que vocês me deem um retorno se esses temas estão de acordo aí com as necessidades de vocês, tá? Se são temas de interesse, porque são muitos temas, se eu for falar de tudo não tem como, então eu vou colocar ali algumas opções e vocês marcam aquelas que vocês acham mais interessantes e aí a maioria escolher, eu trabalho no mês que vem, tá bom? Mas eu aviso nos stories, aviso lá no grupo. Tem umas mães aqui que fazem parte do Metas. Amanhã sai aula nova, tá? Amanhã vão sair 2 aulas novas do segundo módulo, pra gente encerrar o segundo módulo. E semana que vem a gente passa pro terceiro módulo, que aí é mão na massa mesmo. Aí começa a prática. Começa a colocar em prática. E se você ainda não está inscrito no nosso curso Metas, se você ainda não faz parte desse grupo de mães que decidiram não ser mais refém do TDAH, se você quer participar conosco do Metas, faça sua inscrição, as inscrições estão abertas, nós estamos no segundo módulo, mas não tem problema, as aulas são gravadas, então você pode entrar, tá bom? Você não vai perder nada, e você vai poder acompanhar aí no seu tempo, no seu ritmo. São 5 semanas de curso,
mas você tem acesso durante um ano para que você possa assistir quantas vezes quiser, possa assistir, enfim, no seu tempo também, que eu sei que tem mães que às vezes não pode acompanhar toda semana, não tem problema, faça no seu tempo, mas não deixe de fazer, eu tenho certeza que vai abençoar muito você e sua família. Então, se você tem interesse em participar do Metas, corre depois que terminar essa live, lá no link da minha bio, tem lá um linkzinho para você clicar e fazer inscrição. A inscrição, gente, eu vou dizer para vocês, sinceramente, essa turma que está começando agora, aproveite, porque eu acho que eu não vou abrir de novo com esse preço, não. Porque eu já tô vendo que tá muito, vale muito mais. E assim, gente, é menos, sinceramente, é menos que uma sessão. Se você for me contratar para fazer uma sessão, o curso todo do Metas é menos que uma sessão. Então, assim, é uma oportunidade incrível e imperdível para você poder desenvolver com o seu filho aí na sua casa uma rotina eficiente para o TDAH, tá bom? Não é uma receita de bolo, não é algo genérico que você vai pegar, copiar e colar, não. Você vai construir dentro da sua realidade, da sua família, mas seguindo os princípios que vão garantir que essa rotina funcione, ok? Então, se você tem interesse, corra, porque nós estamos já caminhando para o 3º módulo e você vai conseguir aí desenvolver tô desligando aqui o computador, essa rotina de uma forma eficiente, tá? Um beijo para todos, Elisa, amanhã é nossa mentoria, hein? Nossa mentoria amanhã. Um beijão, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.